Olá, Radiante. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Capítulo 10, Os Ídolos da Doença, versículo 3. O Deus da Doença. Estamos lendo o final da página 197 e até metade da página 198. Inspira profundamente. Cada palavra desse livro nos transforma, nos recodifica. Então, que nós possamos mais uma vez permitir. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Você compartilha a realidade com Ele, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante dele é colocar outras imagens diante de você. Você não reconhece o quanto escuta os teus deuses e o quanto está vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque você os honra. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança, vinda do teu pai real. Não pode fazer o teu pai. O pai não fez o que fez, não o te fez. A honra não é devida a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. No entanto, o medo também não lhes é devido, pois o nada não pode ser amedrontador. Você escolheu ter medo do amor por ser ele perfeitamente inofensivo e, em função desse medo, tem estado disposto a abrir mão da tua perfeita capacidade de ajudar a tua própria ajuda perfeita. Só no altar de Deus achará a paz. E esse altar que está em ti, porque Deus lá o colocou. A sua voz ainda te chama para retornar. E ele será ouvido quando não mais colocar outros deuses diante dele. Pode desistir do Deus da doença por teus irmãos. De fato, teria que fazê-lo desistir se desistisse para ti mesmo. Dele para ti mesmo. Pois se vê o Deus da doença em qualquer lugar, você o aceitou. E se o aceita, vai te curvar, e o idolatrará, pois ele foi feito em substituição a Deus. Ele é a crença em que pode escolher qual é o Deus que é real. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tem tudo a ver com a realidade conforme você a percebe, tá? Ontem eu estava ouvindo um vídeo de autoconhecimento e falou uma coisa bem legal, assim. Falou que a gente está estudando essa questão de não planejamento e o planejamento correto, né? E também o que a gente escolhe a partir da necessidade de se proteger, de defender, né? De se defender. E aí falou uma coisa, que toda vez que a gente faz uma lista do que fazer, a partir de uma sintonia de necessidade, não de alinhamento, ou seja, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso me proteger, porque senão eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso, porque a gente está se defendendo, se protegendo, a gente não está intuído, não está recebendo. Ao invés de ser pela necessidade, ser pelo alinhamento, pela condução, pela guiança. E é disso que está falando aqui. O ídolo os ídolos são tudo aquilo que a gente acredita que é mais forte que Deus dentro de nós, que é mais forte do que o nosso verdadeiro eu. Porque, de uma certa forma, a gente acredita no mundo espiritual, sim, acredita em Deus, sim, porque está dentro de nós, não tem como não acreditar. Mas a gente ainda acha que tem que fazer um monte de coisa para merecer estar nesse lugar ou para ter valor nesse lugar. Então a gente está sempre distante. Então faz tudo por necessidade. Preciso fazer isso para merecer isso, para estar protegido, para. E aí o peso é tudo em cima de nós. Então o mundo parece um mundo extremamente amedrontador e difícil e pesado. Então reflete sobre isso. Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 137 do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Inspira profundamente. É sempre importante que a gente retorne para o nosso alinhamento no agora, para que as palavras realmente encontrem lugar na gente.
A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. Nossa, que imagem triste, Deus! Mas realmente é bem por aí, né? A doença é isolamento, é sempre um estado eu sozinha aqui, né? O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada, mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente, de aceitar o próprio ser, com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe é devida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi, que sempre foi a verdade e sempre permanecerá exatamente como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura que nunca foi necessária à verdade tem que demonstrar que a doença não é real. É verdade, a gente está acostumado às ilusões que contemplam o que é falso. É o tempo inteiro sendo cuidado, cuidado, medo, medo, medo. Olha, não pode, não pode, não pode, cuidado, cuidado, cuidado. Olha isso, vai ficar doente, vai ficar isso, vai ficar aquilo, cuidado. E ainda mais agora, meu Deus. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contrassonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesmo. Assim, como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. A nossa ilusão é tão, tão, tão forte que ela cria um mundo à parte. Um mundo que nos machuca demais. Nossa. Mas não pense que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente. E o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá ocupar o lugar que fez, a cura tem que substituir as fantasias de doença que mantém diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. Por isso que as curas espirituais, né, elas nos devolvem uma integridade. Eu acompanhei muito curas espirituais em centros de cura. E a certeza, o olhar das pessoas, inclusive quando eu experimentei coisas assim, é sempre uma certeza de integridade com Deus gigantesca. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada e, por esse atributo, promove as leis que não são como aqueles que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosos que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam empedradas no interior de um corpo são postas em liberdade para se unirem às outras mentes e para serem eternamente fortes.
A cura, o perdão e a feliz troca de todo mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo Desculpa, é porque eu tô com o meu alarme aqui no celular, eu tive que cancelar. Vida real. Ai, ai. A cura, o perdão e a feliz troca de um mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o guie, o sigas, para seguir o Espírito Santo. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua, quão pouca prática precisa empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fez para continuar sendo um prisioneiro da morte. A sua vida venha a ser a tua, e assim você lhe estendeu a pouca ajuda que ele pede para te libertar de tudo o que jamais te causou dor. E ao te deixar curar, vê que todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem trocam, com quem parece não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheça a todos, nem te dê conta o quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixa a cura vir a ti. Mas nunca é curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebe quando é curado. Aqueles que são curados vêm a ser instrumentos de cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe. E aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o oposto. Vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Verdade, as pessoas que são íntegras, tranquilas, pacíficas e alegres são um porto seguro. Você chega perto delas e fala: ai, que alívio. Ai, quero ficar aqui. Você não oferece abrigo à verdade de Deus? Você não ofereceria abrigo à verdade de Deus? À vontade de Deus? Com isso, apenas convido o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falhará. A outra escolha é apenas a de pedir o que não pode ser para que seja. E isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha ocupar as nossas mentes. E que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, ciente de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembremos-nos ao soar de cada hora que a nossa função é de deixar que nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar um minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo? Não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Mas é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a esses pensamentos com os quais também concluiremos a noite. Inspira para ouvir os pensamentos. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar a minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti nesse mesmo dia. E enquanto descansa em quietude, seja preparado para dar assim como receber, para só guardar o que dá e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reuniremos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa a cada hora do dia, lembrando-nos de nosso propósito com esse pensamento. Quando eu sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Inspira. Olá, Radiante. Que bom que você está aqui. Não deixe de escrever aqui embaixo como está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo. Faça a sua luz brilhar.